Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Vamos fazer mais aqui um estudo muito importante neste canal, a verdadeira religião de Deus, o monoteísmo racional, tá? Hoje vamos falar de um tema muito importante. O que é o cristianismo de hoje, né? Vamos fazer aqui um estudo bem aprofundado sobre as terminologias, porque esse cristianismo de hoje é um cristianismo verdadeiro. Ele ensina realmente o que tem de ser ensinado. É uma questão muito polêmica, mas vamos ver aqui o que nós vamos aprender hoje, né? Para podermos descobrir a natureza do cristianismo nos nossos dias, é necessário termos presente a distinção entre o conhecimento que nos chega através da observação, da dedução, e o conhecimento que é revelado ao homem, independentemente. O conhecimento dedutivo está em mudança permanente, de acordo com as novas experiências e observações, faltando-lhe, portanto, certeza, enquanto o conhecimento revelado provém de Deus. Ora, em cada mensagem revelada, há sempre dois aspectos: o metafísico, que revela a natureza divina, unidade, e o físico, que fornece um código de comportamento. Além disso, o conhecimento revelado foi sempre transmitido por alguém que deu corpo a uma mensagem, através do modo como a viveu e difundiu. Portanto, comporta-se como mensageiro. Corresponde a ter conhecimento da mensagem, e é neste conhecimento que se encontra a certeza. Diz-se que o cristianismo atual se baseia no conhecimento revelado, mas parte alguma da Bíblia contém a mensagem de Jesus intacta, exatamente como lhe foi revelada, pois não há praticamente quaisquer documentos sobre o modo como Jesus se comportou. Além do que, os livros do Novo Testamento nem sequer contêm descrições feitas por testemunhas oculares acerca de suas ações ou daquilo que disse, pois foram escritos por pessoas a quem o conhecimento chegou de segunda mão. Assim, tais documentos não são completos, uma vez que nada do que Jesus disse e fez ficou registrado, perdendo-se para sempre. Aqueles que investigam o que está contido no Novo Testamento afirmam que, mesmo incompleto, está pelo menos correto. No entanto, é significativo que todos os antigos manuscritos do Novo Testamento que sobreviveram e de que derivam todas as nossas traduções da Bíblia foram escritos depois do Concílio de Nicéia, ao passo que o Código Sinaíticos, o Código Vaticanos datam do século IV e o Código Alexandrinos do século V. Após o Concílio de Nicéia, foram sistematicamente destruídas cerca de 300 outras descrições da vida de Jesus, muitas das quais das testemunhas oculares. Aliás, os acontecimentos do Concílio de Nicéia mostram que a Igreja de Paulo
tinha todas as razões para alterar o quadro Evangelhos que sobreviveram. Torna-se claro, portanto, que os manuscritos do Novo Testamento, escritos depois do Concílio de Nicéia, são diferentes dos que existem antes do concílio, e torna-se também compreensível que alguns pergaminhos do Mar Morto, que não se coadunavam com os manuscritos posteriores ao Concílio de Nicéia, tenham sido escondidos. A própria Igreja parece admitir a falta de credibilidade dos evangelhos, pois o pensamento do cristianismo de nossos dias nem sequer se baseia no que vem nos evangelhos. A Igreja oficial fundamenta-se nas doutrinas do pecado original, da expiação e redenção, da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo e da Trindade, nenhuma das quais aparece nos evangelhos, nem foi ensinada por Jesus, pois são fruto das inovações de Paulo, da influência da cultura e da filosofia grega. Paulo nunca acompanhou Jesus, nem teve conhecimento direto de seus ensinamentos. Antes de sua suposta conversão, perseguiu violentamente os seguidores de Jesus, e depois dela, foi ele o grande responsável por terem abandonado as regras de vida que Jesus seguia, na ocasião em que levou o cristianismo aos não-judeus da Grécia e às terras ainda mais distantes. A figura de Cristo, que ele afirmava ter sido transmitido pela nova doutrina, é pura imaginação. E os seus ensinamentos se fundamentam num acontecimento que nunca teve lugar, a suposta morte e ressurreição de Jesus. Apesar de ter uma origem duvidosa, essas doutrinas constituem parte integrante do condicionamento de todos aqueles a quem é dada uma educação cristã. E embora muitos tenham rejeitado parte dela, ou tenham mesmo rejeitado na íntegra, a magia que essas doutrinas exercem é tal que aqueles que lhe dão alguma credibilidade são levados pela sua lógica a acreditar no princípio muito difundido de que, fora da Igreja, não há salvação. A idealização metafísica da Igreja é a seguinte: a doutrina da expiação e redenção afirma que Cristo, que pertence a Deus, recebeu uma forma humana e se transformou em Jesus, o qual veio a morrer a fim de expiar todos os pecados da humanidade. A Igreja garante o perdão dos pecados e a salvação no dia do juízo. A todos aqueles que creem em Cristo e seguem os seus ensinamentos. Mais ainda, acredita-se que esse contrato está à disposição de todas as pessoas até o fim do mundo. As consequências naturais dessa crença são as seguintes. Em primeiro lugar, o pressuposto de que o homem não é responsável por suas ações, nem terá que prestar conta delas depois da sua morte, pois tenha ele feito o que seja, acredita que vai ser redimido pelo sacrifício de Cristo. No entanto, isso não significa uma vida de alegria na terra, na medida em que a sua crença na doutrina do pecado original, segundo a qual, devido à falta que Adão cometeu, todos os homens nascem em estado de pecado. Significa que, enquanto estiver vivo, a sua
condição é de indignidade e imperfeição. Essa visão trágica da vida está refletida na seguinte declaração do cristão J. G. Voss, quando compara o islamismo com o cristianismo. Não existe nada no islamismo que leve o homem a dizer: ó, que homem malvado eu sou! Quem libertará o meu corpo desse destino mortal? Ou, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não mora coisa boa. Uma religião com objetivos razoáveis e realizáveis não dá ao pecador a angústia de uma consciência pesada, nem a frustração de, através da vida prática, tenta atingir, sem sucesso, as exigências de um padrão moral absoluta. Em poucas palavras, o islamismo faz com que o homem se sinta bem, enquanto o cristianismo, desde o início e pelos séculos afora, tem feito com que o homem se sinta mal. A religião que despedaça o coração é o cristianismo, não o islamismo. Em segundo lugar, a crença na doutrina da expiação e redenção dá origem a uma grande confusão. Sempre que um cristão tenta conciliar os outros ensinamentos que Deus revelou ao homem com a sua própria crença, pois pressupõe que o sacrifício de Cristo e a sua mensagem são únicos e definitivos e, portanto, não pode aceitar os ensinamentos de outros profetas, ao mesmo tempo que não pode negar a verdade que eles revelam. Desta forma, um cristão rejeita o judaísmo, mas aceita o Antigo Testamento, que provém dos ensinamentos que Moisés legou aos judeus, colocando-se assim na posição impossível de ter que aceitar duas crenças que se contradizem, como mostra a seguinte passagem. Existem elementos relativamente bons nas crenças não cristãs, embora a Bíblia faça vários apelos para que nos afastemos das falsas religiões e as Escrituras falem do caráter demoníaco das crenças pagãs. A verdade é que se encontra elementos relativamente bons nessas religiões, embora seja verdade que tem caráter demoníaco, e igualmente verdade, e vem nas Escrituras, que elas são um produto das falsas interpretações que o homem fez relativamente à revelação de Deus na natureza. Apesar de poderem ser obra do diabo, mesmo assim não são apenas obra do diabo, pois em parte são um produto da graça comum a Deus e em parte são produto de abusos do homem pecador em relação à revelação de Deus na natureza. É significativo que J.V. Voss não tenha mencionado as distorções que a Bíblia já sofreu, numa tentativa de evitar o dilema de simultânea aceitação e rejeição das crenças não cristãs. Há quem defenda que alguns cristãos separam neles a influência do Cristo cósmico, o que, como Logos eterno e revelador da vontade de Deus, é a luz que ilumina todos os homens. Essa opinião foi resumida por W. William Templer, quando escreveu o seguinte: através da palavra de Deus, que é o mesmo que dizer de Jesus Cristo, Isaías, Platão, Zoroastro,
Buda e Confúcio proferiram e escreveram algumas verdades, tal como eles declararam. Há uma única luz divina e cada homem, à sua medida, é iluminado por ela. O raciocínio dessa passagem se baseia no pressuposto de que uma luz divina e Cristo são a mesma coisa. Ora, uma vez que Cristo é um fruto da imaginação, a doutrina falha, logo o dilema permanece e apenas poderá ser resolvido recorrendo ao pensamento duplo de George Orwell, assim definido pelo próprio. O pensamento duplo significa que é possível manter simultaneamente duas crenças contraditórias, aceitando ambas. A inteligência sabe que brinca com a realidade, mas através do exercício do pensamento duplo, também se persuade de que a realidade não é violentada. O pensamento duplo está na base do pressuposto de que Cristo é Deus, pressuposto em torno do qual se propaga com toda a intensidade a controvérsia acerca das duas naturezas de Jesus. No momento é humano e no momento seguinte é Deus. Primeiro é Jesus, depois é Cristo. Só através do exercício do pensamento duplo, o homem pode aceitar simultaneamente essas duas crenças contraditórias, assim como manter a doutrina da Trindade. O artigo 7º dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra começa assim: o Antigo Testamento não é contrário ao Novo, como Milton já demonstrava com toda clareza. O Antigo Testamento está cheio de passagens afirmando a unicidade de Deus, sem que qualquer delas descreva a realidade divina, nos termos da doutrina da Trindade. O fato de se afirmar o que está no Novo Testamento ou nos Evangelhos e ao mesmo tempo defender-se a crença na doutrina da Trindade é talvez a melhor demonstração do exercício do pensamento duplo. No cristianismo de hoje, desta forma, a lógica do pensamento da Igreja, na medida em que se baseia em doutrinas que nunca foram ensinadas por Jesus, obscurece não só a natureza de Jesus, mas também a unidade divina. Atualmente, a metafísica do cristianismo é totalmente oposta a que Jesus trouxe. O seu aspecto físico, o seu comportamento estão irrecuperavelmente perdidos. Viver como Jesus viveu significa apenas compreender sua mensagem, pois praticamente não há quaisquer documentos sobre a maneira como Jesus viveu e o pouco que existe é ignorado. O ato mais importante e fundamental de Jesus foi o da adoração do Criador, propósito para o qual o homem foi criado. No entanto, e é evidente que nenhum cristão pratica os mesmos atos de adoração de Jesus, que todos os dias rezava habitualmente na sinagoga, a horas fixas de manhã, ao meio-dia e à noite. Já não se conhece exatamente as orações que Jesus rezou. Então, mas sabe-se que se baseavam nas orações que foram dadas a Moisés. Jesus disse que tinha vindo para fazer cumprir a lei e não para destruí-la, nem na menor fração. Educaram-no desde os 11 anos numa sinagoga que costumava limpar em Jerusalém. Hoje, nenhum cristão
executa tais tarefas. Além disso, quantos cristãos foram circuncidados tal como Jesus? Os serviços religiosos das igrejas atuais foram criados muito depois de Jesus ter desaparecido e muitos deles descendem mesmo dos rituais mitológicos greco-romanos. As orações que rezam não são as que Jesus orou e os hinos que cantam não são os louvores que Jesus entoou a Deus. Devido a esta invocação de Paulo e de seus seguidores, já não há qualquer ensinamento quanto ao que se deve comer e não comer. Hoje, qualquer pessoa a quem tenha sido dada uma educação cristã come aquilo que lhe apetece, embora Jesus e seus verdadeiros seguidores apenas comessem carne limpa, segundo a lei mosaica, estivessem proibidos de comer carne de porco. Pensa-se que a última refeição que Jesus tomou antes do seu desaparecimento foi a ceia. Nenhum cristão hoje em dia celebra esta velha tradição judaica que Jesus cumpriu tão meticulosamente. Já não se sabe de que maneira Jesus comia e bebia, com quem comeria, onde comeria, quando comeria e não comeria. Jesus jejuava, mas, de novo, não se sabe como, onde e quando o fazia. A sua ciência do jejum se perdeu. Não há qualquer referência aos alimentos de que ele pudesse especialmente gostar. Jesus não se casou enquanto viveu na terra, mas não proibiu o casamento. Não há qualquer passagem na Bíblia indicando que um seguidor de Jesus tenha de ser celibatário, nem qualquer mandamento no sentido da criação de comunidade, igrejas, de um só sexo, como os mosteiros ou os conventos. Embora essas possam ter sido originadas em comunidade como as dos essênios. Os primeiros seguidores de Jesus, que eram casados, devem ter seguido as regras de comportamentos ensinados por Moisés. Hoje, o seu exemplo já não é emulado. A destruição das estruturas familiares, que atualmente verifica-se no Ocidente, demonstra a ausência de um guia de conduta efetivo no seio do casamento cristão, que indique como o homem deve se comportar como a mulher e vice-versa. Extrair um princípio moral dos evangelhos e tentar viver de acordo com ele. Não é o mesmo que se comportar de uma dada maneira por si saber que Jesus agiu dessa mesma forma nessa situação. Um é fruto do conhecimento dedutivo e o outro resulta do conhecimento revelado. Não há referência à forma como Jesus andava, sentava, como se mantinha limpo, como ia se deitar, como acordava, como cumprimentava as pessoas, como se comportava com os mais velhos, com os mais novos, com as mulheres idosas, com as mulheres jovens, com estranhos, com convidados e com os seus inimigos, como fazia as suas compras no mercado, como viajava e como lhe era ou não permitido fazer. Os documentos relativos à mensagem de Jesus, tal como lhe foi revelada por Deus, são incompletos e imprecisos. As doutrinas em que o cristianismo atualmente se baseia não se encontram nesses documentos. Além disso, não obstante, o fato de os documentos sobre o modo como Jesus agia serem quase inexistentes e o pouco que se conhece ser virtualmente ignorado, a Igreja sempre reclamou o título de intérprete e guardiã da mensagem de Jesus, mesmo não tendo sido institucionalizada por ele. Ora, Jesus não estabeleceu qualquer hierarquia
aos padres no sentido de servir de mediadores entre Deus e o homem. E apesar disso, a Igreja de Paulo sempre ensinou aos cristãos a crerem que a sua salvação estava assegurada desde que agissem e tivessem fé no que a Igreja lhes dizia. Mas onde foi a Igreja buscar tal autoridade? Essa autoridade, reclamada nas suas formas mais extremas, pode ser encontrada na doutrina papal da Igreja Católica Romana, que o cardeal Renan resumiu nas seguintes palavras: o segredo da maravilhosa unidade da nossa Igreja, a Igreja Católica, está na promessa de Cristo, de que a Igreja nunca deixará de ensinar a verdade. Assim, sabemos o que a Igreja ensina, aceitamos, pois sabemos que é necessariamente verdade. Todos os padres católicos ensinam a mesma doutrina, porque todos obedecem aos vigários de Cristo. A palavra vigário significa alguém que toma o lugar de outrem. Portanto, o Papa é o vigário de Cristo, porque toma o seu lugar como chefe da Igreja na terra. A Igreja permanece única porque todos os seus membros acreditam na mesma fé e acreditam nela, porque a Igreja não pode ensinar nada que seja falso. É isso que queremos dizer ou afirmar que a Igreja é infalível. Cristo prometeu guiar a sua Igreja, e uma das formas que escolheu para guiar a Igreja foi a de deixar o seu vigário na terra, a fim de que falasse por ele. Por isso, dizendo que o Papa é infalível, porque ele é o chefe da Igreja infalível e Deus não permitirá que ele se contradize ao erro. É significativo que o cardeal Renan fale de Cristo, mas não diga nada sobre Jesus, nem se refira aos evangelhos para apoiar suas afirmações. Muitas vezes se provou que este dogma é estranho, pois se de fato todos os papas são infalíveis, então por que foi o Papa Honório anatematizado? Quererá a recente encíclica papal que afirma que os judeus foram responsáveis pela suposta crucificação de Jesus, dizer que, afinal, os papas anteriores não eram infalíveis? Atualmente, muitos católicos romanos rejeitam a validade da promessa de Cristo, que a Igreja nunca deixará de ensinar a verdade, pois tal não se encontra em nenhum dos evangelhos. A grande diferença entre os ensinamentos e a prática da Igreja preocupa o arcebispo de Cincinnati, Joseph L. Bernardin. Aliás, numa entrevista à Universidade Católica, Bernardin disse o seguinte: são tantos os que se consideram bons católicos, muito embora suas crenças e práticas pareçam estar em conflito com os ensinamentos oficiais da Igreja, que isto é quase um novo conceito do que significa ser católico hoje em dia. A partir do momento em que se tornou legítimo, em 1966, comer carne à sexta-feira, passou a ser possível duvidar da autoridade do Papa, praticar o controle de nascimentos, deixar o episcopado e se casar, ou ainda fazer aquilo que lhe apetece. A este respeito, Greeley escreveu o seguinte: a prática da abstinência da carne às sexta-feira, que significava emular o jejum de Jesus e comemorar o dia em que foi crucificado, tornou-se, por fim, um mandamento da Igreja e, durante séculos, serviu como uma espécie de distintivo dos católicos romanos.
Doris Grumbach escreveu na sua crítica: o Vaticano II, Concílio do Vaticano em 1962, deixou-me estupefato, pois trouxe a possibilidade de dar mais do que uma resposta ao mundo mal definido, que assenta nas consciências e nos comportamentos individuais. Mas, tal como em outras áreas de experiências humanas, por regra, assim que se abre uma fresta, tudo passa a ser posto em dúvida. Desta forma, nada permanece constante ou absoluto. E para mim, a igreja se tornou uma questão discutível. Ainda sigo os evangelhos, Cristo e alguns dos seus seguidores. Mas a instituição, no caso a instituição católica, deixou de me parecer importante. Já não vivo nela. O fato de a igreja de ter sido investido de autoridade, tal como a ideia de sua total infalibilidade, ainda permanece tendo se enraizado até nas igrejas que rejeitam a autoridade do Papa. Nos dias de hoje, contudo, começa-se a duvidar e a rejeitar a validade desta doutrina como escala nunca antes conhecida. De acordo com as palavras de George Harrison, diz o seguinte: quando se é novo, nossos pais nos levam à igreja e a escola empurra-nos a uma religião. Obviamente, ambos tentam introduzir algo em nossa mente, porque, caso contrário, ninguém iria à igreja, nem ninguém acreditaria em Deus. Mas por quê? Porque não interpretaram a Bíblia como deviam. Eu não acreditei verdadeiramente em Deus como me tinham ensinado, pois era exatamente igual a algo saído de um conto de ficção científica. Apenas ensina-nos a ter fé sem termos que nos preocupar com isso e tendo apenas que acreditar no que nos dizem. Entre os dois polos, uma citação ou uma rejeitação completas da segurança da igreja oficial como guardiã da mensagem de Jesus, há toda uma vasta gama de opiniões acerca do que pode ser um cristão. Sobre isso, Wilfred Cantwell Smith escreveu o seguinte: atualmente, há tanta diversidade, tantas divergências e tanto caos no seio da igreja cristã, que o velho ideal de uma verdade cristã unificada e sistemática desapareceu, e o movimento ecumênico surgiu demasiado tarde. O que aconteceu foi que o mundo cristão deslizou para uma situação de grande variedade e de inúmeras alternativas opcionais. Deixou de ser possível ouvir ou sequer imaginar que alguém lhe possa dizer qual o significado formal e genérico de ser cristão. Cada um terá que decidir por si só e por si. Essa conclusão pressupõe que existe atualmente tantas versões do cristianismo como existe cristão, e que o papel que a igreja outrora desempenhou de instituição guardião da mensagem de Jesus já se perdeu quase por completo. Aliás, um estudioso diplomado pela UCLA pergunta o seguinte: qual a razão de ser da igreja se tudo cabe sempre à minha consciência? No entanto, a igreja permanece como parte integral da atual cultura ocidental. A relação que existe entre as duas é interessante. Na tentativa de compreender a natureza da existência, foram escritas no Ocidente, durante os últimos séculos, numerosas obras literárias que podem nos servir de catálogo
acerca de todos os ramos do pensamento que a mente humana persegue sempre que não possui a certeza do conhecimento revelado, segundo o qual deve viver e nortear sua vida. Alguns escritores, tais como Pascal, compreenderam que a mente é um instrumento limitado e que o coração é o centro do ser, aquele que contém o verdadeiro conhecimento. O coração tem razões que a razão desconhece. É o coração e não a mente que tem consciência de Deus. É nisso que consiste a fé, na percepção intuitiva de Deus através do coração e não da razão, disse Pascal. Numa tentativa para garantir o acesso ao coração, muitos rejeitam o cristianismo e experimentam outros caminhos. Diz-se que a prática do misticismo conduz ao conhecimento da verdade acerca do universo, uma verdade que é inexprimível por palavra, mas que pode ser sentida. O caminho pode ser a música, as drogas, a meditação. Essas tentativas de aproximação de compreensão da realidade têm sido adotadas em larga escala por muitas pessoas no Ocidente, muitas vezes apenas como um meio de autossatisfação. A Igreja se acomodou depressa a essas novas tendências da cultura ocidental. Alguns padres, numa tentativa de manter igrejas cheias, introduziram no ritual grupos de música pop e equipamento musical para atrair os jovens, concertos, exposições e venda de objetos variados para os gostos mais conservadores. Os motivos caridosos ajudam aqueles que se sentem atraídos por eles a estabelecer um propósito. Essas tentativas de modernizar a igreja, de mantê-la a todo custo atualizada, estão de acordo com as intenções da igreja de Paulo de fazer cedências e com a ideia de que, quando não puder transmitir a mensagem de Jesus, deve pelo menos desempenhar uma função social útil. Esse processo de cedências, desenvolvido especialmente durante a última década, deve ter como resultado uma contínua absorção da igreja pela cultura e a reobsessão da cultura por esta mutante estrutura da igreja. É um processo com dois sentidos, que tem vindo a ser constantemente aperfeiçoado desde que Paulo e seus seguidores o desencadearam. Muitas pessoas voltaram ao cristianismo em consequência das suas experiências com música, droga e meditação, tendendo ou a rejeitar completamente as experiências anteriores e a adotar uma forma puritana de cristianismo, ou incorporar no seu modo de vida novas versões dele. Todavia, estas duas tendências escondem a proliferação de Jesus, que assim o é exaltado como Deus, ou considerado uma figura carismática, que preconizou o bem, mas foi mal compreendido. A identificação da igreja com a cultura ocidental está claramente exposta quando observamos como as pessoas vivem hoje em dia, pois é exceção do que se retiraram a mosteiros e conventos de forma a louvarem Deus. O estilo de vida daqueles que se intitulam cristão aproxima-se muito do estilo de vida de todos os que afirmam ser agnósticos, humanistas ou ateus. As suas crenças podem ser diferentes, mas, em geral, os comportamentos são os mesmos. As leis que exigem nos países cristãos no Ocidente, que governam o nascimento e a morte, a formação e a dissolução do casamento,
os direitos de propriedade no interior e fora do casamento, ou no caso do divórcio ou morte, a adoção, tutelar, o comércio e a indústria, não se encontram nos evangelhos. Não são leis que tenham sido reveladas ao homem por Deus, mas são isso sim, fruto de um conhecimento dedutivo, e foram ou herdados de sistema de lei dos romanos, ou baseados na prática corrente das pessoas durante um longo período, ou ainda estatutos erguidos e emendados de acordo com o método democrático que deriva dos antigos gregos. Nos tribunais de hoje, nas discórdias entre pessoas, ninguém pode invocar os evangelhos como uma autoridade compulsiva e fazê-las valer. A cristandade de nossos dias é inseparável da cultura ocidental. A igreja cristã e o Estado são um só, mas os indivíduos que trabalham no interior destas instituições não vivem como Jesus viveu. Hoje em dia, a completa enfermidade de que sofre a cristandade se deve, sem dúvida, ao fato de que falta aos cristãos a ciência do comportamento social, e essa falta os empobreceu nesta vida e os deixou mal preparados para o que acontece depois da morte, tal como escreve Wilfred Cantwell Smith. Diz o seguinte: a afirmação de que a cristandade é verdadeira não tem nada de significativo. A única questão que diz respeito a Deus, a mim ou ao meu vizinho, é se o meu cristianismo é verdadeiro e o vosso também. E no meu caso, relativamente a essa questão, a essa verdadeira questão cósmica, a única resposta válida é um desgosto, nem por isso. À luz de tudo isso, não é de fato uma surpresa que, à medida que as igrejas de todo o mundo se esvaziam, as mesquitas do islamismo se enchem. Essa é uma realidade verdadeira, doa a quem doer. Então, meus amados irmãos, vimos nesses estudos aqui, desse estudo muito significativo, uma realidade. Esse cristianismo de hoje de nada tem ou pouco a ver com o que Jesus realmente viveu e ensinou a seus discípulos, tá? Tudo que você vê hoje aí com o nome de cristianismo, nada tem a ver, pouco tem a ver com o que Jesus ensinou, tá? Isso aí é uma igreja cristã romantizada nas teologias pagã grega, né? Nas apostasias de Paulo e seus seguidores, tá? Paulo nunca conheceu Jesus, o evangelho de Paulo nada tem a ver com o que o evangelho de Jesus ensinou. Essa é a verdade, doa quem doer. Então, meus irmãos, então vamos ficar atentos e voltarmos ao verdadeiro sentido do que o evangelho ensinou. É procurando entender quem foi Jesus Cristo, o que ele fez e o que ele nos deixou como legado. Coisa que essas igrejas de hoje não ensinam mais, tá bom? Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.